Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, motorista por aplicativo, motoboy, caminhoneiro, dona de casa, chefe de família, trabalhador. Bom dia para todos, bom dia para quem está trabalhando, para quem daqui a pouco já vai sair para o trabalho. Bom dia para todos vocês. Que Deus abençoa o seu dia, que Deus abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, trazendo paz, fé, esperança e alegria, renovando a sua fé, as suas forças. Que Deus te abençoa, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, irmãs, irmãos. Eu gostaria de meditar um pouquinho aqui na intercessão da madrugada, né? A qual eu medito no versículo, né? Todas as madrugadas, quando eu oro, faço a intercessão da madrugada, orando, eu leio um versículo, né? Para meditação. Mesmo que eu não estou compartilhando, mas estou orando. E agora eu gostaria de começar a compartilhar mais a oração da madrugada, né? Eu estava fazendo tratamento nos meus dentes, né? Porque a gente também precisa, né? A gente precisa estar também bem com a gente, né? Para que a gente pode estar compartilhando o vídeo com vocês. E Deus me deu a graça de estar fazendo uma cirurgia nos dentes, né? Vai melhorar muito ainda. Mas minhas irmãs, meus irmãos, maravilhoso, né? Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Até aqui Ele tem nos conduzido, tem nos guardado, tem guardado a nossa família. E somos gratos a Deus por isso, né, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas queridas e meus queridos. Eu quero meditar aqui só em poucas palavras aqui em Samuel 16 primeiro, depois eu estarei mandando, né? Eu mando no canal depois todo o texto, né? E aí todos podem meditar melhor, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Aí o pessoal reclama, esse vídeo tá muito longo. E a gente precisa mesmo, né? Ganhar tempo, porque nós temos pouco tempo, né? Temos pouco tempo e nós temos que ganhar tempo para Deus, né? Os dias passando rapidamente, amanhece, dali a pouco já, é, já está na hora do almoço, de repente vai embora, o dia passa rapidamente, né, minhas irmãs, meus irmãos? Então nós temos que ganhar tempo mesmo, o tempo está curto, Jesus realmente está voltando. A gente pode ver pelos dias que está passando muito rápido, não é verdade? Mas eu quero então estar meditando aqui em Samuel 16 primeiro, que diz assim: Deus disse a Samuel, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei
a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me tenho por meio de seus filhos um rei. Amados, aqui, né, Deus questiona Samuel, né? Porque Saul, Deus mandou que ele fizesse uma coisa e ele desobedeceu a Deus, né? Ele desobedeceu a Deus e fez o contrário daquilo que Deus tinha ordenado para que ele fizesse, né? Então Saul ainda estava com dó de Samuel ainda estava com dó de Saul, mas Deus já tinha rejeitado, né? Então Deus fala a Samuel, eu já rejeitei Saul, vai até a casa de Jessé, o belemita, que dentre os seus filhos me tenho por rei, tem um rei, dentre eles tem um rei, né? Então Deus já tinha escolhido Davi. Eu vou abreviar para que não fica muito longo o vídeo, né? Deus já tinha escolhido Davi, né? Davi, o rejeitado, o abandonado, né? Porque Davi, ele era rejeitado. O que relata na Escritura é que Davi, ele era rejeitado pelos seus irmãos, né? Ele estava sempre, nunca estava presente, estava sempre ausente, sempre, vamos dizer que Davi, pelo que relata, parece que Davi vivia escondido, parece que eles escondiam Davi, né, lá nos campos, pastoreando as ovelhas de seu pai, Jessé, né? E os seus irmãos o rejeitavam, né? Mas todos podem te rejeitar, mas quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus tem um chamado para você, pode te rejeitar, pode te abandonar, até na sua igreja. Às vezes você é deixado de lado, vamos dizer, é ali, né? Tá sempre lá no canto, parece que ninguém te vê, né? Parece que você não tem valor, não é verdade? Mas Deus, ele está te valorizando, Deus está te vendo, você não está esquecido por Deus, você pode estar esquecido, às vezes, pelo seu líder, pela sua líder, mas Deus, ele não te esqueceu, né? Às vezes te joga você lá no cantinho lá e fala assim, isso daí não serve para nada não, isso daí vai ficar aí no banco aí, esquentando o banco, porque isso daí não sabe falar, isso não sabe louvar, não sabe pregoar a palavra, mas Deus, ele te escolheu. Se você está ali é porque Deus te escolheu, porque se Deus não tivesse te escolhido, você não estaria ali, né? Às vezes uma alma que deu tanto assim trabalho, nós ganha com sacrifício, né? Aí fica lá abandonado, rejeitado lá num cantinho, mas
Deus, ele sabe por que que ele te chamou, por que ele me chamou, não é verdade? Amadas e amados, como eu disse que eu ia abreviar e depois eu mando o texto, eu vou abreviar e vou entrar aqui no versículo 6, que diz assim, e Samuel, que então, entrando ali, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua altura, nem para a não atente para a sua aparência, pela sua aparência, e nem para a sua altura. Porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê que está diante do olho, porém o Senhor olha para o coração, né? Ali, né, amadas e amados, até Samuel, né, quando viu Eliabe, ele pensou, está aqui o ungido do Senhor, né? Porque era um rapaz formoso, né? Pelo que diz aqui, não atente para a sua altura. Eliabe era alto, né? Bonito. Então, ele mesmo, porém, com certeza achou que ele seria o escolhido, né? Mas como Deus não vê pela aparência, né, minhas amadas irmãs, irmãos, minhas amigas, meus amigos, Deus, ele não vê pela aparência. O Senhor, ele vê pelo aquilo que a pessoa é, pelo coração, né? E Davi era um garoto, né? Porque na época ele era um garoto, mas era um garoto escolhido por Deus, né? Por mais que os seus irmãos o rejeitassem, o seu pai mandava ele lá para os campos para ficar talvez até longe, né? De casa, longe da família, né? Mas Deus estava de olho em Davi. Deus estava de olho nele, porque era ele o escolhido, né? E aqui relata que apresentou os 7 filhos de Jessé, porque eram 8 filhos, né? E quando terminou, Samuel perguntou a Jessé, tem mais algum, né? Porque já tinha apresentado os 7, não era nenhum deles, né? Então, lógico, é claro que deveria ter mais algum. Se Deus mandou lá para ungir um dos filhos de Jessé, e não era nenhum daqueles que apresentou ali para Samuel, havia de ter outro, né? E talvez até com desprezo, né? Jessé disse, tem o caçula que está lá no campo,
pastoreando as ovelhas, né? E talvez até Jessé pensou, mas esses tão formosos, não é nenhum deles, não vai ser Davi, né? Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus é como diz aqui, o homem, ele vê pela aparência. Como às vezes, né, eu estava dizendo aqui, às vezes tem pessoas que é humilde, né? E é rejeitado, às vezes até na sua igreja, né? Então, minhas amadas e meus amados, aqui está, depois eu vou mandar esse texto todinho por escrito no canal, bem explicadinho, todo explicado, mas aonde eu queria chegar aqui é que nós não devemos olhar a aparência, né? Eliabe era tão formoso olhando, né? Olhando assim, aparentemente era tão formoso, mas era só por fora, né? Era só casca, né? Porque ali aquele que não era formoso, eu imagino que Davi deveria ser um garoto baixinho, magrinho, né? E também na Bíblia relata que ele era ruivo, né? Então, minhas amadas e meus amados irmãos, minhas amigas, meus amigos, não vamos julgar a pessoa pela aparência, porque nem sempre o que o nosso olho vê, o que nosso olho vê é aquilo que Deus, que é aprovado por Deus. Não é verdade? Às vezes até uma empresa, né, fazem questão que a pessoa tenha boa aparência, seja bonita ou bonito, né? E às vezes chega um coitadinho, uma coitadinha, simplesinha, assim, olha e fala, você não tá com nada, né? Às vezes, minhas amadas e meus amados, eu digo isso porque eu já vi isso. Pessoas olham para uma pessoa bem vestida, de boa aparência, bonita, né? E ali já depositam uma confiança naquela pessoa, a pessoa bonita, de boa aparência. Isso aí é uma ótima, excelente pessoa, né? E vê lá uma coitadinha, um coitadinho ali, simplesinho, e já olha e fala, isso daí não é de nada não. Isso daí deve ser até um bandido, né? Um ladrão ou uma ladrona. E às vezes, minhas amadas, meus amados, as aparências se enganam. Muitos se enganam pela aparência. Então não vamos julgarem pela aparência. Vamos julgar. Quer dizer, o julgamento só pertencem a Deus. Mas não vamos ficar julgando as pessoas pela aparência. Né? Porque, veja bem o que aconteceu com os filhos de Jessé. Aquele que era abandonado, aquele era o ungido de Deus. Aquele que ninguém dava nada para ele era o ungido de Deus. Aqueles que eram os bonitão, né? Era só aparência, minhas irmãs, meus irmãos. Como Deus mesmo disse aqui para Samuel. Ele já havia rejeitado Eliabe. E assim ele rejeitou os outros, porque não era aqueles, e sim era Davi, né? Aqui tem, né, a passagem de Davi,
quando também foi humilhado pelo seu irmão, quando chegou ali, quando aquele gigante estava ali aprontando em Israel, né? Seu irmão já olhou para ele, já o desprezando, né? Perguntando a ele aonde ele tinha saído e deixado aquelas poucas ovelhas, né? Já rebaixando ele, né? Mas, perante a Deus, enquanto os irmãos humilhavam, Deus o exaltava. E assim Deus faz. Às vezes tem um tão humilhado e Deus o exalta. Minhas queridas e meus queridos irmãos, eu quero fazer um convite para você. Você talvez foi rejeitado na sua igreja, que talvez você foi machucado por alguma coisa, alguma palavra, né? Talvez você até saiu da igreja porque alguém olhou para você, né? E fez uma crítica, não é verdade? Doeu, machucou. E isso fez com que você se afastasse dos caminhos do Senhor, né? Mas minha querida e meu querido, minha amiga, meu amigo, nesta madrugada eu faço um convite para você. Você que saiu dos caminhos do Senhor, que ainda se encontra com o coração ferido, ferida, eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você para estar participando dos cultos ali na Avenida Suécia. Na Avenida Suécia, Jardim Novo 2, no número 2116. Ali está ali o ungido de Deus, o pastor Vanderlei, e o ungido de Deus que está à frente do trabalho ali, né, o pastor Vanderlei, e o ungido de Deus, o presbítero Nelson, e a pastora Márcia, a ungida de Deus, está ali para te receber com carinho, com amor. Ali, minhas amadas e meus amados, ali você é recebido com amor, com carinho. As orações, é uma igreja fervorosa em orações. Ali você vai se sentir em casa. Ali você vai chegar e você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Você vai chegar ferida, machucada, você vai sair dali cheia do Espírito Santo, com seu coração alegre, com seu coração transbordando, porque ali é uma família. E eu te convido a estar ali, participando dos cultos ali, na Avenida Suécia. No número é Assembleia de Deus Vida Nova. Assembleia de Deus Vida Nova. Ali você vai ter uma nova vida. Ali você vai ser acolhido. Ali você vai ser recebido com amor, com carinho. Ali não tem a excepção de pessoa. Ali é a verdadeira igreja acolhedora, a igreja para quem está ferido, para quem está machucado, para quem talvez disse assim, olha, eu não volto mais em igreja nenhuma. Eu te convido, faça uma visita ali. Faça uma visita, se você estiver passando por essa situação, se você está nessa situação,
nessa situação que você disse, eu não vou mais em igreja, nenhuma igreja. Minha amada, meu amado, faça uma visita ali na Assembleia de Deus, Vida Nova, aqui na Avenida Suécia, no número 2116. Ali você vai ser muito bem acolhido, não só pelo pastor, pela pastora, pelo diácono, por quem está na frente do trabalho, mas você vai ser bem acolhido por Deus, pelo Espírito Santo, porque ali, desde a hora que você chega até a hora que você sai, você entrou da porta para dentro, você já sente, você chegou na porta, você já sente ali o poder de Deus, você sente ali o Espírito Santo. É uma igreja cheia de poder, uma igreja de oração, uma igreja fervorosa. Você vai se sentir muito bem. Eu estou fazendo este convite. E se você está nessa situação, que você já não acredita mais em igreja nenhuma, porque você tem que acreditar em Deus, porque a igreja somos nós, né? E o homem, isso é falho, mas faça uma visita ali, que você não vai se arrepender. Você vai ser muito bem acolhida, você vai ser muito bem acolhido. Você vai sair dali revestido de poder, com o coração transbordando de alegria. Você não sente vontade de sair dali, porque ali é oração. É uma igreja fervorosa. Então, pode ter certeza, eu estou te fazendo este convite. Ali tem culto ao sábado, às 19 horas, aos domingos, às 19 horas. Faça uma visita ali, minha irmã, minha amada amiga, meu amado amigo. Faça uma visita, e ali você vai ter certeza. Você vai ter certeza e você vai ser renovado, você vai ser revestido, e você vai ter certeza que ainda há uma igreja, a igreja ainda cheia do Espírito Santo, a igreja ainda que não faz a excepção de pessoa, a igreja que te abraça. Você pode ser uma pessoa humilde, mas você é uma pessoa de Deus. E ali você vai se sentir em casa. Você não vai nem ter vontade de sair de dentro da igreja. Amém? Que Deus te abençoa. Deus ilumina os seus caminhos. Agora eu quero estar reforçando, orando mais uma vez para os oprimidos, doentes, os enfermos, aqueles que estão com o coração ferido, aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, por esses motivos que eu acabei de falar aqui, né? Porque às vezes, irmãs, irmãos, às vezes minhas amigas, meus amigos, acontece isso. Você sai da igreja muito ferido, machucado, e você não tem ânimo mais para servir a Deus. Mas faça isso. Vá, não deixa de ir. Você vai ver como eu não estou exagerando no que eu estou falando. Você vai ver uma igreja acolhedora, uma igreja que ora, uma igreja intercessora,
uma igreja fervorosa e você vai se sentir outra pessoa. Você vai ter uma vida nova. Eu te faço esse convite. Você quer ter uma vida nova? Você quer voltar a servir a Deus, a ter o coração transbordando de alegria e temor? Faça uma visita ali na Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova, aqui na Avenida Suécia. Você não vai se arrepender. Você não vai querer mais se afastar dos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. E ali nós estamos te aguardando. Que Deus te abençoe. E eu quero estar orando, já quero estar intercedendo pelo pastor Vanderlei, que vai submeter uma cirurgia na terça-feira, e também pela minha amiga Maria de Fátima, que fez uma cirurgia, para minha prima, a Cida, para o meu sobrinho, Luiz Henrique, para minha irmã, a Luzia, para o meu sobrinho, o Gabriel, e a todas a família. Eu quero estar orando também para a minha família. Eu quero estar orando para a sua família, para o seu filho, sua filha. Quero estar orando para o seu casamento. Quero estar orando pela sua vida espiritual, que é muito importante. A nossa vida espiritual, nós temos que estar revestido do poder de Deus. Nós temos que nos achegar a Deus mais e mais, né? E eu quero estar intercedendo por você. E que Deus te abençoe. Que Deus ilumina os seus caminhos. Quero estar orando para as mães de família, os pais de família, os motoristas por aplicativo, os motoboy, caminhoneiro. Eu quero estar orando por todos em geral, para quem está internado nos hospitais. Porque Deus tem poder, minha irmã. Deus tem poder, meu irmão. Deus tem poder, minha amiga, meu amigo. Não desista, não desista. Continua buscando, continua nos caminhos. Amém? Eu já quero estar também orando pelos filhos de uma irmã ali da Igreja Assembleia de Deus, a comunidade Vida Nova, para dois rapazes. No momento, eu não anotei o nome deles e também o papel eu deixei na minha bolsa, mas Deus sabe quem é, e eu quero estar intercedendo e pedindo para que Deus venha alcançar esses dois jovens. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, neste momento, nesta madrugada, ó Deus, eu quero, ó Deus, interceder, meu amado Deus, pela saúde do pastor Vanderlei, que vai submeter, Senhor Deus, aquela cirurgia, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja, meu Deus, ali, meu amado Deus, naquela sala de cirurgia. Eu peço ao Senhor que o Senhor usa as mãos daqueles médicos, as mãos daqueles enfermeiro, enfermeira, meu Deus.
Unge, meu Deus, as mãos daqueles médicos, daquelas enfermeiras, ó Deus. Senhor Jesus, eu te peço para que o Senhor dê vitória ao seu filho, meu Deus. Meu Deus, eu intercedo pela saúde do teu filho, meu Deus. Que ele venha, Senhor, que essa cirurgia, meu Deus, venha ter muito sucesso. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor está presente, que o Senhor esteja presente ali, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero interceder também, ó Deus, que o Senhor alcança, meu Deus, alcança o irmão Lázaro, Senhor Deus. Eu apresento a saúde do irmão Lázaro ao Senhor, meu Deus. Do teu servo, meu Deus, que tem se dedicado muito à obra do Senhor, que tem, ó Deus, acolhido muitas pessoas que tem trabalhado com amor. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor, ó Jesus, toca, Senhor Jesus, com poder e autoridade que o Senhor tem, na cabeça até as plantas dos pés, e repreende, meu amado Jesus, a enfermidade da vida do teu servo, meu Deus e meu Pai. Eu apresento também a saúde, a Maria, Senhor Deus, que submeteu aquela cirurgia. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Pai querido e amado, restaura, Senhor Deus, a visão dela, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai querido e amado Jesus, restaura, Senhor Deus, a saúde dela, Senhor meu Deus e meu Pai. A Cida também, Senhor Deus, a tua serva, minha prima, Senhor Deus, ela tem, Senhor Deus, pedido oração, ela também, Senhor, vai submeter a outra cirurgia. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja com ela, que ela tenha uma ótima recuperação, que o Senhor esteja, Deus, porque o Senhor está, Jesus, presente, Senhor, com todas essas pessoas, Senhor Deus, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor visita também aqueles 2 jovens, filho da tua serva, Senhor, que tem clamado, tem orado, tem pedido, Senhor Deus, a restauração daqueles 2 rapazes, Senhor. Eu peço que o Senhor repreenda o espírito de bebedice, o espírito, Senhor, de bebedeira da vida daqueles 2 jovens, meu amado Deus, que venha cair por terra, todo o espírito de confusão, de contenda, ó Deus, daquela família, daqueles 2 rapazes, que esse espírito maligno que tem, Senhor, atuado naquelas vidas, que venha, Senhor, bater em retirada e deixar aquela família em paz. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor destrói toda obra, Senhor Deus, toda obra do mal daquela família e de outras famílias, Senhor, das famílias, meu Deus. Eu te peço que o Senhor visita, Senhor Deus, nesta madrugada, aquela família que está, Senhor, que está se acabando, ó Deus, que já não tem mais, Senhor Deus, diálogo dentro daquela família, não tem mais paz, essa família está sendo destruída por uma obra maligna. Eu peço a Deus que o Senhor venha destruir esta força do mal que está, Senhor Deus, que está atuando na vida
desta família que está atuando, Senhor, na vida dos filhos, que está atuando, meu Pai, na vida, talvez, da mãe, do pai. Ó Deus, entra com providência, Senhor Deus, lança por terra, que venha cair por terra, tira, Senhor Deus, todo o embaraço, rompe todas as barreiras, Senhor Deus, lança por terra todos os dardos inflamados do diabo, que tem, Senhor, arrebatado, Senhor, as famílias, que tem, Senhor, destruído casamento, que tem destruído, Senhor Deus, família, ó Deus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor entra com providência, entra, Senhor, com poder e autoridade que o Senhor tem, e que o Senhor derrota, meu Deus, aniquila todos esses espíritos imundos, todos esses espíritos, ó Deus, que está atuando na vida das famílias, que está, Senhor, destruindo as famílias. Eu peço que o Senhor venha aniquilar, que o Senhor venha lançar por terra, que o Senhor venha desfazer toda obra do mal, toda obra maligna da vida das famílias. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que saiu dos caminhos do Senhor, meu Deus, pois, meu Deus, ela teve uma decepção dentro da igreja, Senhor Deus. Ela foi deixada de lado, ela foi, Senhor Deus, jogada, ela foi, Senhor Deus, abandonada. Senhor Deus, ela não teve valor. Eu apresento ao Senhor. Eu peço que o Senhor venha resgatar esta pessoa. Que o Senhor venha, ó Deus, restaurar esta pessoa, que ela venha, Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, e que ela venha ser curada, essa ferida, essa cicatriz. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta pessoa que está jogada na sarjeta, esta pessoa que é conhecedora da palavra do Senhor, que saiu dos seus lares, que abandonou sua família, abandonou sua mãe, seu pai, ou abandonou seus filhos, Pai. Oh, meu Deus, restaura, resgata, Senhor, esta família, essa pessoa. Senhor, arrebata esta pessoa das mãos de Satanás, que tirou ela dos caminhos do Senhor. Mas eu apresento ela ao Senhor, que com poder e autoridade que o Senhor tem, que o Senhor destrói essa obra do mal, e o Senhor resgata esta pessoa de volta, meu Deus, para os caminhos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento toda a família, os trabalhadores, meu Deus, as pessoas que daqui a pouco vão estar, Senhor Deus, saindo para mais um dia de trabalho, para mais uma jornada de trabalho. Pessoas, Senhor Deus, que já cumpriu uma jornada de trabalho à noite e que já está voltando para o seu lar. Meu Deus, proteja, Senhor Deus, proteja as mães de família, proteja, Senhor, essas crianças que daqui a pouco vai estar indo para a escola, vai estar sendo deixado na creche, vai estar sendo deixado na escolinha. Meu Deus, proteja, dê livramento de todo o mal, de todos os perigos, de todo acidente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento o pastor Antônio Dorca, eu apresento a irmã Dorca, eu apresento os filhos do pastor Antônio Dorca, eu apresento aquele pessoal ali de Moçambique, do Haiti, da África do
do Sul. Eu apresento as igrejas, meu Deus, ao Senhor nesta madrugada. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça, meu Pai, fortaleça as igrejas, fortaleça, meu Deus, os teus servos, tua serva, fortaleça os membros, fortaleça, Senhor Deus, os grupos, o círculo de oração, os grupos de louvores, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu intercedo, meu Deus, por estas pessoas que saíram dos caminhos do Senhor, que está magoada, meu Deus, que elas possam retornar para os caminhos do Senhor, meu Deus, e que essa ferida vai ser cicatrizada, que elas vão ser, Senhor, abraçadas novamente, que elas vão ser, Senhor, recebida pelo Senhor e pelos aqueles que estão, Senhor, ali para abraçar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor.